Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado essa noite? Glória a Deus. Quantos animados aqui? Você pode dar uma boa noite e a paz do seu irmão aí do lado. Ele, que bom que você veio. Você crê que agora é o momento de favor na sua vida? Você crê que agora é o momento de favor na sua vida? Eu acredito que é melhor falar com os que estão me ouvindo na internet. Vocês acreditam que agora é o momento de favor na vida de vocês? Então abre tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, verso 26. Estamos vivendo uma época de muitos rumores, notícias, cumprimento das Escrituras. A gente leu quarta-feira sobre Mateus, o princípio das dores, mas ainda não é o fim, quando Jesus falou que essas coisas sobrevierem. No livro de Lucas, capítulo 21, 26, diz: Lucas, capítulo 21, verso 26. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá o mundo, pois os poderes do céu terão... Jesus ainda está falando essa palavra no princípio das dores. Mateus, capítulo de número 24, do verso 6 ao 8. Coloca na tela, por favor, Juninho. E você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. Veja se você não está preocupado, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Quem pode dizer um amém? Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. A gente sabe que uma parte disso já vem se cumprindo. Passamos aí o Covid-19 em 2020, e tantas pestes, doenças, coisas que estão acontecendo sobre a face da terra. Todas as escrituras estão se cumprindo. Só que Jesus, ele fala algo muito interessante. Ele: cuidado para você não ficar perturbado. É nossa parte se alimentar da notícia correta. Se você ficar habitando em todas essas notícias ruins, pode ter certeza de uma coisa: seu coração vai ficar perturbado. E eu e você somos responsáveis pelo nosso coração. João capítulo 14, verso 27, por favor. João 14, 27. Colocou na tela? Deixo com vocês a paz. A minha paz não a dou como o mundo. Não se turbe o vosso. Tem uma versão que diz: não fiquem perturbados no coração. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. Por quê? Porque ele deixou para nós, diga shalom. Aquilo que eu estou ouvindo, se eu escuto uma mensagem que causa medo, como você vai ter esperança? Como você vai viver uma vida no Senhor só escutando aquilo que causa medo, espanto e terror? Eu não estou dizendo que a gente tem que pegar os noticiários e fingir que não está acontecendo, mas esse é um tempo da gente pegar a melhor parte, como Maria, sentar para receber do Senhor. É um tempo de se fortalecer. É um tempo de colocar o coração e os olhos no lugar certo. E a Bíblia diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então essa coisa está muito ligada. Eu me lembro que na pandemia você morria de medo. Tinha pessoas morrendo não do Covid, mas morrendo de pânico. Uma madrugada eu me acordei sem ar. Não sei se aconteceu com vocês, mas eram tantas notícias. Eu não tinha contraído a doença, mas eu acordei uma noite com falta de ar. E aquilo foi terrível, só por causa do pensamento. Porque se a gente começa a colocar essas imagens para dentro, elas vão escrever coisas no nosso coração. E o nosso coração corresponde com isso. Por isso que Provérbios 4 e 23, coloca na tela, por favor, diz algo. Provérbios 4, verso 23. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu, pois dele, essa versão é muito limitada, pois dele procede as fontes da vida. Romanos capítulo 10, verso 10, por favor.
Na versão amplificada da Bíblia, João 14, 27 diz assim. Eu vou começar do verso 25. Digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará, ao meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. O que é que o Espírito Santo vai lembrar? O Espírito Santo não vai lembrar para você dos seus erros. Ele vai lembrar você da justiça. Amém? Ele vai lembrar você o que Jesus disse. E olha que coisa interessante. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. Eu vou, mas vocês vão ter assistência plena. Deus não deixa você por nada. Hebreus 13, 5 diz: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Sabe o que é nunca? Algumas coisas, por não se resolver da forma que você quer, você acha que Deus não está no processo. Mas Deus está no processo. Amém? E Deus está trabalhando no agora. Não é no amanhã, é no agora. Então vamos lá. Não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos, nem perturbados. Diga, é minha responsabilidade não ficar perturbado, não ficar preocupado, não ficar inquieto. Não é responsabilidade de Deus guardar o seu coração, é sua responsabilidade. E como é que eu guardo meu coração? Aquilo que eu me alimento. Romanos 10 e 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. Vamos para 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Estou só construindo algo aqui. Hoje você vai ler um pouco a Bíblia. Amém? Não vou pregar escatologia, fique tranquilo. Mas uma coisa eu posso afirmar: tudo que está acontecendo não é o fim, não é a grande tribulação. Jesus não voltou ainda. Ainda acontecerá a vinda do Senhor. Lucas capítulo 4, Jesus disse que o ano da vingança de Isaías 61, ele fala que é o ano aceitável. Nós estamos no ano da salvação. Por mais que a imoralidade tenha aumentado, o pecado aumentou sobre o mundo, mas nós agora estamos no melhor momento para pregar as boas novas do Evangelho, onde as pessoas estão sedentas para ouvir sobre Jesus. E tudo que a gente precisa fazer agora é se alimentar, é ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. 2 Coríntios 6, verso 2 diz: porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. Nesse verso aqui, a palavra tempo oportuno, tempo aqui é kairos, que significa o tempo do meu favor. Favor aqui é dectus. Ele fala: no tempo, kairos, do meu favor, eu te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Eu vos digo, agora é o tempo de favor de Deus. Agora é o dia da salvação. Em outras versões é: agora é o tempo do favor de Deus. Posso ouvir um amém? Nem que seja um amém. Agora, a palavra agora é enfatizada aqui nesse texto 2 vezes. Diga assim: agora é o tempo do favor de Deus. É o dia da salvação. Só que algumas pessoas não entendem que a palavra tempo aqui também significa tempo oportuno. Nunca surgiu um tempo de oportunidades como está surgindo agora por causa da graça de Deus. Tempo de favores gratuitos. Lucas capítulo 4, verso 19, vamos lá. A palavra tempo aqui é kairos e não cronos, que é o tempo dos homens. Kairos no grego significa um tempo oportuno, ou um tempo de oportunidade. E geralmente a palavra para tempo é usada como cronos, indicando o tempo dos homens. Mas aqui está falando de kairos, nesse texto de Coríntios, no grego. Significa um tempo de oportunidades, ou um tempo oportuno. Até as dificuldades que você acha que é dificuldades, são oportunidades que vão gerar crescimento na sua vida. Mas se o seu coração estiver no lugar certo. Amém? Verso 19 ao 20 diz: no capítulo 4 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus ele sai do batismo, vai para o deserto ser tentado. Depois da tentação, vence Satanás na tentação. E agora ele vai
entra numa sinagoga. Como de costume, dava-se o rolo dos pergaminhos do Velho Testamento para ler um texto das Escrituras. E o texto que deram para ele foi Isaías 61. Se você ler antes do verso de número 15, coloca no verso 15. Verso 16. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Como era de costume, levantou-se para ler. Vai o verso 17. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando encontrou o lugar que estava escrito. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Verso 19. E a proclamar o ano. Abre Isaías 61 agora, por favor. Verso 1. Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Verso 2. Para proclamar o ano do favor do Senhor. E o dia da vingança fala do ano milenar com Cristo. Mas Jesus não pegou esse texto nesse momento do livro. Ele não diz o dia da vingança. Ele fala o ano aceitável. Vocês estão comigo? Então ele diz, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. E volta lá para Lucas, ele abre sobre aquilo e ele diz, o ano aceitável do Senhor, e fecha o livro. Volta de novo para Lucas, verso 19. Ele não disse vingança, ele disse o ano aceitável. Nós estamos na era da graça. Nós estamos na era da nova aliança. Amém? Não são os juízos de Deus que estão vindo sobre o mundo, são consequências das escolhas dos homens. Deus é bom, gente. Não é Deus que está causando guerra para cumprir sua palavra. Deus viu o que ia acontecer lá na frente com os homens e disse antes que acontecessem. Mas Ele predisse tudo isso para que se cumprisse. Para quê? Para que a gente entendesse os tempos e as estações. Só que a gente precisa entender também que nesse tempo haverá um derramado Espírito como nunca houve sobre a face da terra. Porque Joel profetizou, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Mesmo que todas essas notícias estão se espalhando, há um derramar, há um levantar da igreja como nunca houve antes. E proclamar o ano do favor do Senhor, verso 19. Verso 18, por favor. Aí ele diz, a recuperação dos... Mudou a versão? Mudou outra versão, foi? É a mesma? Para libertar os oprimidos, verso 19. E a proclamar o ano aceitável, em outra versão. Verso 20. Então fechou o livro, devolveu o assistente, sentou-se na sinagoga e todos ficavam olhando para ele. Verso 21. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu essas escrituras diante dos vossos olhos. Quase matam ele. Jogaram ele para fora da sinagoga e quase jogavam ele num espinhadeiro abaixo. Ele disse, se cumpriu essas escrituras. Então, nós estamos no tempo do... Gente, vocês prestaram atenção? Nós estamos na época da vingança, na era da vingança, no tempo da vingança do Senhor, ou no ano aceitável, que é o tempo do favor? Jesus fechou o livro. Ele não deu continuidade. Parou aí. Ele fez questão de não falar de vingança, mas falar do ano aceitável. Diga, nós estamos na era do favor. De novo, bem forte, nós estamos na era do favor. Diga, esse é um tempo de oportunidades. Esse é um tempo também de salvação como nunca houve. Não é o período de grande tribulação, Jesus vai voltar primeiro. Alguns acreditam que os pós-tribulacionistas, que nós já estamos vivendo a grande tribulação e depois Jesus vem. Eu não acredito assim por causa desse texto. Jesus fala do ano aceitável e não do ano da vingança. Amém? Então, ainda a mensagem do evangelho de reconciliação está sendo pregada. Existe um tempo de favor sobre a igreja e sobre o mundo.
Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Então significa algo aqui. Vamos voltar a 2 Coríntios 6, verso 2. Só que ele diz: no tempo Kairós do meu favor, no tempo que é Kairós do meu favor, eu te ouvi, no dia da salvação te ajudei. Eu vos digo, agora é o tempo do favor de Deus, agora é o dia da salvação. Tempo do meu favor eu te ouvi. Nesse tempo de favores gratuitos, ele ouve e responde orações e atenderá pedidos. Só que deixa eu te dizer, a oração, Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Você precisa saber a sua verdadeira identidade quando você estiver orando. Porque se você está com a consciência de algo que está faltando, é sinal que você não tem. E isso não se manifesta porque você não tem. Tem alguém comigo? Eu quero profetizar que aquilo que era para ser uma temporada de favor, ou acontecia uma vez no ano, vai ser permanente e vai ser todos os dias na sua vida. Eu quero profetizar essa noite que você não vai viver um tempo de favor, você vai ter um tempo de realidades presentes de favor na sua vida. Vai ser constante. Levanta sua mão e diga: vai ser constante. Aleluia. Salvação aqui não é só salvação do inferno, tá, gente? Salvação é a palavra sozo, que quer dizer libertação, preservação, conservação, proteção, cura. Está tudo englobado na salvação. Diga assim: fé é acreditar e falar aquilo que você crê. É fácil ou difícil? Fácil. Então, se você fala por fé, se você orou sobre algo, você precisa crer e falar sobre isso. E isso vai se manifestar. Porque fé é o estilo de vida do crente da nova aliança. Vamos ver Marcos 5:34. Há várias pessoas na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ainda sob a lei mosaica, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ainda está sob a lei, de pessoas que creram, que usaram sua fé, e houve manifestação de cura e de milagres extraordinários, por causa da fé. Só que algo acontece. Marcos capítulo 4, Marcos 5, verso 34. Aleluia. Deus é bom. Marcos 5, 34. Deixa eu pegar essa versão aqui. Vocês têm a revista Almeida corrigida aí atrás? Sempre é bom ler a Bíblia com várias versões. Eu gosto muito da Almeida, Bíblia Palavras-Chave, Almeida Revista Corrigida. Eu também tenho a mensagem, eu tenho a vida, eu tenho linguagem atual. Eu tenho umas 5 a 7 Bíblias de linguagem diferente. Marcos 5, essa passagem é incrível. Verso 34. Vamos ler antes. Verso 25. Verso 25. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Ou seja, ela gastou muito e não obteve resultados. Antes, pelo contrário, e indo a pior, tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas, a palavra dizer aqui é meditava, imaginava, falava baixinho para si mesma. Às vezes as pessoas não vão concordar com você, com sua fé, e você vai precisar concordar consigo. Falar baixinho para você mesmo, ruminar a verdade em você, porque se você não ruminar a verdade em você, as notícias ruins vão ganhar seu coração. Essa mulher passou 12 anos tentando, mas não é no esforço próprio que a gente obtém resultados com Deus. Amém? Não é no autocontrole, não é através de nossos esforços, ou se esforçando muito, ou tentando muito. Pelo contrário, é através do descanso. Quando a gente aprende a soltar, quando a gente aprende a relaxar, as coisas acontecem. Até a ciência diz que o coração só se conecta com a mente quando o corpo entra no estado de relaxamento.
E é por isso que a Bíblia fala sobre descanso o tempo todo. Quanto mais agitado numa situação você está, você piora ela. E sua frequência sobre essa situação piora, porque você não vibra por fé. Você libera medo sobre aquilo. E o medo tem a mesma capacidade de que a fé tem. Porque se você está com medo é porque já está imaginando o pior. E a imaginação tem poder. Porque o coração não pensa com pensamentos como o cérebro pensa. O coração, que a Bíblia fala, ele pensa com imagens. Já foi descoberto isso na neurociência. Isso é comprovado cientificamente. E aí vem Provérbios 4:23, diz: o que se deve guardar. Só que antes ele diz: filho meu, atenta para as minhas instruções. Inclina os teus ouvidos. Medita nelas de dia e de noite. Aí ele diz depois: o que se deve guardar, guarda o teu. Ele está ensinando a chave de como guardar o coração, ou ressignificá-lo. Porque em nosso coração, ao longo da vida, nós adquirimos várias crenças. Quem aqui já ouviu falar de pessoas que foram transplantadas? Receberam um coração. Tem até uma série na Netflix nova. O camarada era arrogante, estúpido. E ele recebeu um coração de uma pessoa muito humilde. Ele era muito rico, bilionário. E ele recebe o coração de uma pessoa. E ele fica humilde. Todo mundo não está entendendo o comportamento daquele cara agora que era soberbo. Pisava em todo mundo. Pisava nas mulheres. Agora esse cara se torna alguém humilde, bom. E se apaixona. E se apaixona pela mulher do cara que doou o coração. Isso no fato real já aconteceu. Um homem se matou de tiro, né? Se suicidou. E aí o coração dele foi doado para um rapaz. Esse rapaz, 13 anos depois, conheceu a esposa do cara e se casou com ela. E depois de um tempo também deu um tiro na própria cabeça. Será que o coração é poderoso? Porque dizia para si mesma. Porque dizia para si, ou imaginava. Só que quando você pensa em algo negativo, sabe, gente, a gente tem que aprender a pensar. Amém? Ou não viver na inércia. A gente tem que ser intencional. Porque 1 bilhão de pensamentos vem, 1 bilhão não, mas milhares de pensamentos vêm em nossa mente todos os dias. E se a gente não aprende a lidar com isso, a gente acha que é a gente mesmo. Só que a Bíblia diz: como pensa em sua alma, assim ele é. E o inimigo sabe disso. Então ele vai usar essa artimanha em nossa mente. Essa coisa de pensar está tão forjada na gente que a gente não percebe. Por exemplo, a gente olha para os 12 espias, a gente vê Josué e Caleb com o coração de vencedor, com a mente vencedora, dizendo: vamos subir, vamos possuir, vamos vencer. A mesma promessa, o mesmo Deus, a mesma terra, mas 2 milhões de pessoas não entram por causa de 10 pessoas que trouxeram um relatório negativo, porque a maneira de pensar deles era errada. E a maneira de 2 pensarem foram os únicos que entraram de 20 anos para cima. Nós queremos ser a geração de Josué e Caleb, então a gente tem que mudar a forma que pensa. Amém? Principalmente sobre Deus. Porque há muita coisa enraizada de escassez, de escravidão, de religiosidade. Há tanta coisa religiosa na gente que a gente não sabe. Tem coisa que a gente acha que é o diabo, que é o Espírito Santo, e é uma crença na gente religiosa. Eu me lembro quando eu fiz parte de uma igreja que não podia determinado tipo de roupa. E a gente não podia usar bermuda. E a primeira vez que eu botei uma bermuda, gente, minha perna parecia uma macaxeira. Não tenho nada contra nenhuma igreja, sabe? Mas tem muita coisa que é do homem, é costume, é tradição e não bíblico. Amém? Não é bíblico, não está na Bíblia. As pessoas criaram aquilo. Só que eu me lembro a primeira vez que eu botei aquela bermuda. Meu Deus do céu, eu me sentia mal. Eu dormia de roupa, dormia de calça e de camisa, porque disseram que era pecado. Então, para dormir, para ler a Bíblia, para dormir, imagina se o cara estivesse tomando banho e Jesus voltasse. Não ia porque estava tomando banho. Vê que loucura. Mas aquilo vai entrando em você. Por quê? Porque essas coisas são construídas na gente e a gente acha que é a verdade. Tinha coisas que eu ouvia falar que nem na Bíblia estava. É por isso que quando eu estiver pregando, vá para a palavra, para ver se está escrito. Não seja, não viva na inércia, ou seja, massa de manobra. Procura as escrituras. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as escrituras. O meu povo sofre porque não conhece a palavra. A gente precisa ser conhecedor dela. Precisamos entender que esse reino funciona com ela. E como é que eu vou viver num reino que eu não entendo a palavra? A maioria dos crentes, principalmente no Brasil, são pessoas que não estudam a Bíblia.
Um ateu leu não sei quantas vezes, o crente que está lá nem a Bíblia lê. Que é o manual de vida para ele. É o livro mais poderoso do universo. Amém? Porque é a palavra de Deus. Então, vamos voltar para o texto. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo hemorragia. O que é interessante é que essa mulher tinha 12 anos sofrendo. E a filha de Jairo, que Jesus está indo curar, que ela interrompe, também tem 12 anos de idade. Quando essa mulher ficou doente, a filha de Jairo nasceu. Esse número 12 aqui não está aqui por acaso. Ele representa duas gerações. A geração mais velha e a geração dos jovens. A menina, a geração dos jovens. E a mulher, a geração da igreja. Os mais velhos, mais maduros no Senhor. Que precisa ser curada da sua própria justiça. Porque essa mulher, para estancar o sangue, usava absorventes. Que é considerado na Bíblia como justiça própria, trapos de imundícia. Tentar estancar o sangue, tentar usar a própria força, as próprias obras, para estancar o sangue. Então ela estava trabalhando na própria justiça, até conhecer a justiça de Jesus pela fé. Amém? E quando ela ouviu falar de Jesus, diga, tudo começa com aquilo que eu me alimento. De novo, tudo começa com aquilo que eu me alimento. De novo, tudo começa com aquilo que eu me alimento. Então seja sincero, se suas emoções são ruins, se os seus pensamentos são ruins, se a vida que você está vivendo é uma porcaria, seja sincero, o que você anda se alimentando é que está sendo uma merda, uma porcaria. Desculpe dizer isso essa noite, porque é mais fácil a gente culpar a igreja, culpar todo mundo e não assumir responsabilidade sobre o nosso coração. As pessoas, é o mais fácil é se vitimizar ou tomar uma postura de vencedor, gente. Quem está entendendo isso? Porque às vezes a vida da pessoa está uma bagunça, uma porcaria, ela não consegue parar para ouvir. A coisa mais fácil é ouvir. Essa mulher passou 12 anos tentando e a vida só ia de pior a pior. Ouviu falar. A fé vem pelo ouvir a palavra. Se você não consegue confiar, não está bem, está com medo, sabe, é porque os pensamentos estão errados. Então aquilo que você está se alimentando também está errado. Quem aqui gosta de filme de terror? Eu odeio. Não gosto. Vejo gente morrendo, aquela coisa toda, aquele pânico, aquele medo, eu não gosto. Muito suspense também, às vezes me dá aquela... Teve um período que eu estava passando um momento muito difícil. Quando eu assisti um filme de suspense, meu peito ficava tão ansioso que eu ficava com dor. E eu percebi que aquilo me alimentando. Não estou dizendo que é pecado, tá, gente? Estou dizendo o que acontecia comigo. E eu disse, não, esse tempo eu vou ouvir a palavra, vou me alimentar da palavra. E foi o santo remédio para mim. Ouvir a palavra. Não as deixe apartar dos teus olhos. Inclina os teus ouvidos. Só que nós temos uma mensagem extraordinária, que é as boas notícias do Evangelho da Graça. Nós estamos diante do ano de favores gratuitos, porque não vemos manifestação. Essa mulher começou a dizer para si própria. Muitos vão pregar aqui sobre confissão, mas não começa com a confissão. Começa com o que ela ouve. Começa com aquilo que eu estou ouvindo. Amém? Porque antes de agarrar o manto de Jesus, para agarrar a cura, ela agarrou um pensamento. Mas antes de agarrar um pensamento, ela teve que ouvir. Então começou com o que escuta. Como a gente ouve a mensagem. Amém? Diga, tudo começa com o que eu estou ouvindo. Então ela veio por trás de Jesus, tocou nele e foi, porque dizia para si mesma. Dizia para si mesma, se eu tocar, serei. Se ela disse, se eu tocar, vou ser curado, ainda vou receber um cheque de 1 milhão. Você nunca vai viver acima dos limites da sua crença. O que é que ela dizia e cria? Se eu tocar? Quando tocou, o que aconteceu? Você não tem a vida que merece, você tem a vida que acredita. Só que às vezes você não vê merecimento em você para isso. Quem aqui acha que merece ser feliz? Levanta a mão. Que acha que merece ser feliz, pelo amor de Deus. Você merece ser feliz. Jesus pagou um preço muito caro para isso. Diga, eu mereço ser feliz. Só que a felicidade não começa com circunstâncias se enquadrando da maneira que eu quero que elas fiquem. Elas começam com o realinhamento da maneira de pensar. Tem alguém comigo?
Filipenses 4:6. Ela toca em Jesus, Jesus é curado na hora. Ela toca em Jesus e ela é curada na hora. Agora os discípulos dizem, tem tanta gente tocando. É possível estar perto e não confiar. É possível ir à igreja e não confiar. É possível ler a Bíblia e não confiar. É possível se relacionar com Jesus e não confiar nele. É possível estar tão próximo de Jesus e tocar nele e mesmo assim não confiar. Para o que os discípulos disseram, mestre, todo mundo te toca. E você pergunta quem tocou? Ele não. Quem me tocou, arrancou poder. Gerou virtude. Há algo que sua fé libera, poder. Coisas estão sendo liberadas quando você está crendo, falando, agindo, se movendo, suas sensações, emoções, tudo que está ligado à perspectiva de fé, está criando algo no reino do Espírito, movendo algo. E ainda que no natural parece estar tudo uma bagunça, tudo errado, mas o importante é estar alinhado aqui dentro. Porque tudo lá de fora vai se realinhar à realidade que está interna em você. Eu deixo-vos a paz, não vos la dou como o mundo a dá. O que é que significa? Não é ausência de guerra, não é ausência de problema, não é uma vida com dinheiro ou sem dinheiro. É estar preso como Paulo e estar bem. Amém? É saber passar por toda e qualquer situação com maturidade. Isso é uma vida vitoriosa. Tem alguém comigo hoje? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos ou inquietos por coisa. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas ações de graças e súplicas. Uma das coisas que eu aprendi é que tudo aquilo que você vai pedir a Deus, agradeça primeiro. Que tal, ao invés de pedir, começar a agradecer? Tire um tempo só agradecendo para você ver como seu coração fica. Tem alguém comigo? É importante passar um tempo só agradecendo para tudo aquilo que você vai pedir. Na verdade, quando você entende quem você é, algumas coisas você deixa de pedir. Porque o reino não responde à necessidade, responde à identidade. Tem alguém comigo? Diga, eu preciso permitir para receber. 2 de Reis, capítulo 4, por favor. Verso 15. Não vou contar piada hoje. Ia contar uma de Juninho, mas deixa quieto. Só em falar em Juninho as pessoas já começam a rir. Juninho é o Mr. Bean da Somos a Graça. Cadê ele? Pastor Juninho. Tá ali na mídia, né? Tá na salinha. Juninho é uma bênção, gente. Aleluia, porque dizia para si mesmo. O que você anda dizendo para você? Você consegue se ver, se imaginar? Uma das coisas mais fortes que a Bíblia fala é sobre o poder da imaginação. Porque são pensamentos que o coração gera. Como você se vê? Geralmente pessoas chegam para mim e dizem, pastor, porque eu só atraio para mim pessoas que abusam de mim. Porque geralmente pessoas que se veem amadas, se sentem amadas, dificilmente elas não vão ter relacionamentos saudáveis. Está muito ligado à maneira como você se enxerga. Como o seu coração está vibrando naquilo, sobre a crença. Amém? Da mesma forma, alguém que se vê rejeitado sempre encontra relacionamentos problemáticos e ela vai encontrar essa coisa em toda parte. Essa coisa da rejeição, em toda parte ela vai encontrar. Em todo lugar que chega, parece que algo acontece com relação àquilo. Mas é porque o coração dela está vibrando nisso. Começa a encher o teu coração com a palavra de Deus, gente. Vamos lá. 2 de Reis, capítulo número 4, verso 15. Quem achou, diga amém. Vamos começar com
verso 16. Não, vamos pegar o 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. No tempo, a palavra tempo aqui. No tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe disseram. Eliseu, na verdade, foi servido por essa sunamita. Ela fez um quarto para o homem de Deus, ele não pediu, mas ela começou a servir o homem de Deus. E ela era muito rica, o seu esposo. E o homem de Deus disse, olha, a sunamita, o que é que ela precisa? Ele perguntou a Geazim. Geazim disse, eu não vejo ela precisar de nada. Ela perguntou a ela também, e ela disse, não preciso de nada. Meu prazer é servir. E ela criou um quarto para esse homem de Deus, alimentava ele, cuidava dele. E um belo dia Eliseu disse para Geazim, eu percebo que ela não tem filhos. Olhou para aquela mulher e disse, o ano que vem, por essa data, você vai dar à luz a uma criança. E a Bíblia diz que se cumpriu. Diga, toda palavra que sai da parte de Deus vem para a nossa vida para se cumprir. Porque alguns não estão se cumprindo, porque você ainda não aprendeu a possuir. Você precisa ouvir, receber e possuir a palavra de Deus. Só que essa mulher concebeu a luz, e o verso 18 diz, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os trabalhadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o para sua mãe. Ele estava com o pai no campo trabalhando, o pai trabalhando, ele no campo com o pai. De repente ele teve uma dor de cabeça muito forte e disse ao pai que a cabeça estava doendo. E o pai pegou e mandou para a mãe. E olha o que acontece. Então o pai disse ao seu moço, leva para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe. Verso 20. Sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. A mulher, quando viu o menino com aquela doença, dobrou o joelho, estava orando por ele. E disse... Aí a Bíblia diz que levou a sua mãe sobre os cujos joelhos, ficou sentado até o meio-dia e morreu. A criança, aconteceu o que com ela? Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Que coisa forte. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova e nem sábado. A maneira como essa mulher se vestiu era para ir para uma festa, não para um velório. Olha que coisa interessante. Olha a confiança interna dessa mulher. Irmão, primeiro, o filho está morto. Imagina você ter um sonho de ter um filho e o único que tem morre. Tem gente que morria na hora também. É ou não é? O filho morre. Chegou, sinta a unção. Ela coloca ele na cama do homem de Deus. Contato com a unção. Você precisa se colocar em contato com a unção. Todas as pessoas que estão precisando de um milagre precisam se expor ao contato da palavra e da unção do Espírito Santo. Amém? Às vezes as pessoas estão passando problema, a primeira coisa que fazem é ficar como vítima. Não, é um momento de se expor à unção, se expor à palavra, se expor à presença, ter contato com a unção. Primeiro ponto. Segundo, a mulher agora vai ao marido. Irmãos, o marido conhece quando a mulher não está bem. Sim ou não? Se a mulher tiver de cara feia em casa, o cara já sabe. E ele sempre vai dizer, você tem razão. É ou não é? E não quer ter problema com nenhuma mulher, diga para ela, você tem razão. Você sempre está certa. Você tem razão. Os maridos estão todos chocados aqui hoje. Mas é uma verdade. Diga para ela, você tem razão. Você sempre tem razão. Só que o marido olha para ela e diz, não é lua nova. Irmãos, ele não perguntou o que foi que houve. Por que você está chorando? Por que você não está bem? Não, porque ela não estava com semblante de velório. Ela não estava com semblante de choro. Ela não estava com semblante de preocupação. Senão ele ia dizer, o que está acontecendo? Por que você vai ao homem de Deus com essa cara? Me diga logo o que está acontecendo. Ele não diz isso, ele diz, não, é lua nova. Ou seja, lua nova era época de festa. Então o semblante dela, as vestes dela era vestida para uma festa e não para um velório. O problema é que muitos aqui estão no processo da vida vestidos para morrer e não para viver. Tem muita gente dentro dos processos da vida que ao invés de se vestir para a vitória, está se vestindo para a derrota. E tudo começa com a maneira que você pensa. Pergunta para alguém que está do seu lado, você está vestido para quê hoje? Quando você acorda, você se veste para quê? Para entender que você está debaixo da graça de Deus.
Que você tenha essa mensagem poderosa sobre a tua vida. Que Jesus não morreu à toa em vão naquela cruz. Amém. Nós temos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo, gente. Essa mulher estava na aliança inferior, mas ela aprendeu a confiar. Que coisa forte. O marido pergunta para ela: você não é sábado nem lua nova. Não é sábado nem lua nova, é porque você vai ao homem de Deus. Ela estava vestida para a vitória. Tudo começa no coração. Tudo começa com aquilo que a gente imagina, com nossas reações diante dos problemas. E se a gente não aprende a lidar com os problemas e como a gente se vê por dentro, essa coisa do lado de fora vai nos controlar, vai nos sucumbir, vai nos destruir. Então o marido pergunta, chamou seu marido e disse, verso 22, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. E ela disse o quê? Ela disse o quê? Seja sincero, se ela não tivesse bem, ele tinha percebido, sim ou não? Sim ou não? Qualquer pessoa diante de um relacionamento percebe quando a outra não está bem. Às vezes até amigos percebem no outro amigo que a pessoa não está bem. Então por que aquela mulher não estava mal? Porque é uma situação... Gente, eu não estou falando de um emprego que você perdeu. Eu estou falando de um filho, que é o único que ela tem, que era promessa de Deus e morreu. Ah, mas se é promessa de Deus, nada vai acontecer. Tem muita gente abortando as promessas de Deus por causa de circunstâncias. Porque é promessa de Deus, é aí que o inimigo vai agir sobre aquilo. Mas você tem a palavra. Amém? Deus não disse que esse menino ia vir para depois morrer. Tão cedo, tão adolescente. Então essa mulher vai para o homem de Deus. Olha o que acontece, vamos lá. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço, guia-me e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao encontro do homem de Deus. Ao Monte Carmelo, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e pergunta-lhe, vai tudo bem contigo? Até a pergunta do homem de Deus é algo muito intrigante da parte de Deus. Porque Eliseu vendo ela de longe, e ele devia muito favor, ele tinha uma consideração, uma estima por ela. Ele vê o moço e diz, olha, corre ao encontro da sunamita, ela está vindo aí, vê o que ela está precisando. Só isso. Era a pergunta que qualquer um de nós faria. Mas essa pergunta está vindo de um profeta. E a unção profética confronta. Amém? Ela nos tira de uma zona de conforto. Que coisa interessante. Vai e pergunta, vai bem com teu marido? Vai bem contigo? Vai bem com teu marido e vai bem com o menino? Diga, primeiro, começa comigo. Depois para os outros. Depois para as circunstâncias. Percebeu que a gente quer primeiro que o menino fique bem, para que a gente fique bem? A primeira pergunta qual é? Vai bem com? Depois com o marido e depois com o? Podia estar de forma diferente aqui as perguntas. Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido e contigo? Não. Primeiro contigo. Porque você é responsável pelo seu coração. Deus quer primeiro fazer com que você fique bem. Não é quando alguém está bem que você tem que ficar bem. Não é quando o dinheiro entra que você fica bem. Deixa eu te dizer, se você está esperando que sua realidade externa mude primeiro, não vai mudar. É por isso que você vem à igreja, por isso que você escuta a palavra. Por isso que Deus nos deu uma mensagem tão poderosa. Porque primeiro Ele quer mudar o seu mundo interno. O perfeito amor lança fora todo. Porque aquele que teme está sobre temor. A Bíblia diz que no temor existe receio de punição, há tormento. O medo produz tormento. Mas aquele que teme não sabe que é amado. Porque o perfeito amor lança fora todo. Olha o que João está dizendo, 1 João 4,18. Aquele que está com medo não sabe que é amado. Porque se você entendesse o quanto Deus te ama, se você tivesse a revelação do amor de Deus, nunca mais você ia ficar preocupado com nada na sua vida. Porque se Ele cuida das aves do céu e veste os lírios do campo, quanto mais você que Ele morreu na cruz. Está na hora da gente começar a se alimentar desse amor novamente.
Porque se o medo está surgindo é porque o medo está tomando lugar do amor. Só existem duas formas. Toda a nossa vida, pega essa. Toda a nossa vida, toda a nossa maneira de pensar, de reagir, de falar, de se comportar está ligada a duas coisas: ou ao amor ou ao medo. A gente acha que o contrário do amor é egoísmo. Não é. Egoísmo é raiz de medo. O contrário do amor é o medo. E a nossa vida responde ao medo ou ao amor. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre o amor de Deus. Se vê da forma que Deus te enxerga. Habitar no amor de Deus, ele disse, o amor de Deus consegue entrar em nossos corações, arrancar a raiz do medo e gerar confiança. Sabe aquilo que você não precisa do resultado para ficar bem? Meu Deus. Sabe aquela coisa que você não precisa ver o fim disso no natural? Porque no coração você já viu o fim de tudo. Olha o que a Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Deus sabe o que Ele pensou sobre nós. O problema é que você não sabe o que você está pensando. Você sabe o que você anda pensando? Sério? Você sabe? Sabe não. Se a gente não começar a interrogar nossos pensamentos para mudá-los, observá-los, a gente não vai diagnosticar os pensamentos errados que estão entrando na gente. Porque muitas das crenças que temos, das imaginações que nós estamos vendo, é por causa do pensamento errado. E o pensamento errado está vindo todos os dias e você não consegue percebê-los. Deus sabe o pensamento que Ele tem sobre mim, de paz, de bem, de fazer, de causar dano algum. O problema é que eu não estou tendo o entendimento dos pensamentos que eu estou tendo sobre mim. Eu sei os de Deus, mas não estou sabendo os meus. E os meus todos os dias estão latentes na minha mente, gritando, minhas emoções reagindo, porque como eu penso, eu sou. Não existe sentimento sem pensamento. Você pensa, sente, fala, age. Então, eu estou com um sentimento tão ruim, veio do nada. Não tem como vir do nada. Alguma coisa você está pensando. Talvez não foi naquela hora. Talvez foi antes ou depois. Mas começou pensando. Diga, eu sou o que eu penso. O pensamento é a ignição da existência. Descartes disse, penso, logo existo. Quem já ouviu essa frase? Na palavra Deus está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre o seu respeito. Pensamentos de paz, não de guerra. Isso é Deus falando para nós. Diga, é Deus falando para mim. Os pensamentos que Ele tem para mim. Agora eu quero perguntar para vocês, quais têm sido os seus pensamentos? Pergunta para alguém que está do seu lado, quais têm sido os seus pensamentos? Irmãos, quando você começar a questionar seus próprios pensamentos, surge a oportunidade de renová-los e também criar novas alternativas. A primeira coisa que você precisa compreender é que quem você é hoje é fruto de quem você atraiu para si, do que você atraiu para si. Isso vem muito daquilo que eu penso, amém? Diga, existe poder nos meus pensamentos. A gente, por não gerenciar os pensamentos, a gente está se submetendo a eles. Por não gerenciar, tem pensamento que vem, sabe, eu não vou pensar sobre isso, não vou gastar energia com isso. Para que eu vou pensar nisso? Porque o medo é fazer você pensar em algo que nem aconteceu. E quantos de nós sofrem antecipadamente na mente, e aquilo nunca vai acontecer? E muitas vezes acontece, porque como imagina a imaginação tem poder. Você não imaginou agora, se você parasse e pensasse 5 minutos em tudo que você está preocupado sendo resolvido, a sensação que você teria? Se você conseguisse visualizar em 5 minutos tudo se resolvendo, todas as contas sendo pagas, tudo que causa medo, problema em você, seu relacionamento restaurado, tudo bem, tudo ficando maravilhosamente, qual a sensação que você sente? Que tal você viver assim antes que aconteça? Isso é fé, é viver como se fosse. Jesus nunca esperou acontecer para ver. Ele já dizia antes, Pai, obrigado, porque sempre me ouves. Você vai ver que Jesus não pedia, e em momentos decretava, e em outros agradecia. Jesus não ora para Deus multiplicar pão. Jesus rende graças.
há chaves nessas coisas. Jesus não ora para ressuscitar Lázaro. Jesus ora agradecendo a Deus por lhe ouvir. E para Lázaro ele diz: vem para fora. Tirem só a pedra. E o cara vem atado do jeito que estava. Mano, chamou Lázaro, porque se ele dissesse só vem para fora, vinha todo mundo que estava morto. Então ele teve que dizer especificamente quem era. Decretou. Porque a nossa palavra é como se fosse uma arquitetura dando criatividade à realidade espiritual. O cérebro humano, ele não consegue distinguir o que é imagem, a imagem do que é real. Então, se eu começar a imaginar algo, isso vai para o coração e vira verdade, mesmo sem ser. E o inimigo sabe disso. Então ele vai jogar em você imagens de quê? De traumas, lembranças do passado, ou então fazer você viver no futuro, ansiedade. Ou preso no passado, ou ligado ao futuro. Só que a instrução do maná para o povo de Israel é o que Deus está tentando nos instruir hoje. Viver no agora. Amém? Hoje é o dia de favor. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da bondade de Deus. O salmista disse: ensina-nos a contar nossos dias. Só que essa coisa de gerenciamento de pensamento é muito sério, porque tem dias que vem pensamento até louco em nossa mente. Pensamentos deturpados mesmos. Ou pensamentos que são oriundos de nossas crenças. Que muitas vezes a gente diz que é o diabo, mas não é. É o que foi construído em você. Está gritando. Tem gente que passa mal. Só que a pergunta para a mulher é: vai bem contigo, vai bem com teu marido e vai bem com teu filho? Porque primeiro, se você não estiver bem com você, não, quando ele começar a me tratar melhor, eu vou ficar bem. Não vai acontecer. Porque você vai ser refém de circunstâncias e de pessoas e de como a pessoa reage a você. Eu não tenho como controlar tudo à minha volta. Se a gente tentar fazer isso, a gente vai sofrer. Tentar controlar essas coisas, não tem como. Controlar o outro, nem Deus controlou Adão no Éden. Nem o próprio Deus. O pai do filho pródigo deu a herança para ele e deixou ir. A gente tem que aprender a soltar. E aprender a relaxar. Aprender a confiar. Aprender a permitir. Se permitir. Porque a gente já fica na nossa mente: eu vou perder isso, perder isso. Sabe, muitas vezes eu tinha imagens quando eu gostava de correr. E quando eu corria, eram os momentos que Deus me dava, mas falava comigo, porque eu começava a imaginar. E a sensação que eu tinha era extraordinária. Eu perguntei aqui na quarta-feira, eu disse: quem aqui, se ganhasse 10 milhões, amanhã, se você acordasse com 10 milhões na conta, como você se sentiria? Quem aqui ficaria feliz? Levanta a mão para eu ver. Com 10 milhões na conta? Pelo amor de Deus, gente. Com 10 milhões na conta, eu não vou mentir para vocês não. Vou ficar calado. Nesse dia, Juninho ia ver um negócio. Você mesmo, Juninho. Eu vou dar um presente a você. 10 milhões na conta, como é que você ficaria? E se alguém te desse 10 milhões para não acordar amanhã? E que tal entender que teu acordar vale mais de 10 milhões? E que tal começar a acordar bem, porque acordar bem é muito caro. Vai esperar ganhar na Mega Sena para acordar bem? Porque ganhar na Mega Sena 60 milhões, se der 100 milhões para você não acordar mais, você queria? Não, porque um acordar vale mais de 1 bilhão. Só que por não ter gerenciar o nosso pensamento, a gente está deixando que pequenas coisas, que coisas do dia a dia, que problemas que não são nada para Deus, porque para Deus nada é impossível, amém? E cada coisa que a gente vai passando está construindo algo na gente. A gente está crescendo com Deus, crescendo na palavra, crescendo em nós mesmos também, amadurecendo na vida. Só que a gente, por deixar essas pequenas coisas roubar o nosso coração, a gente começa a ficar infeliz, a gente começa a olhar para coisas que não é para olhar, perder o dia, perder a vida. Não, gente. Jesus diz: pare de se preocupar com a vida, pare de se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai... os incrédulos, pessoas que não me conhecem, que ficam dessa forma. Deixa eu mostrar para você. Observem. Observa os pássaros. Deus está mandando você observar. Para quê? Para gerar imagens. Que tal começar a observar a bondade? Que tal começar a escrever coisas boas para agradecer? Que tal começar a acordar e passar 10 minutos naquela cama lá só agradecendo? Porque se você não levar seu coração para o lugar certo, o diabo vai levar para o lugar errado.
O diabo não tem poder nenhum sobre a igreja, nenhum sobre a gente. Ele é um perdedor. A única coisa que ele vai fazer é deturpar o teu coração para tu viver uma vida derrotada, destruída, ansioso, preocupado, quando na verdade toda a vitória já está em você. Então a pergunta é: vai bem com você? Seja verdadeiro essa noite. Porque tem que começar interiormente essa coisa. Não, eu estou bem. Recebi meu salário, estou empregado. Não, Deus não está perguntando isso. É por dentro. É o seu mundo interno que molda o seu mundo externo. Começa primeiro em você. Tem alguém comigo? Vamos lá. A mulher sai de casa vestida para uma festa, com o filho morto. Pelo amor de Deus, isso nos ensina muita coisa. Tem gente que já acorda vestido para a derrota. Não, coloca o louvor. Coloca vestes de louvor. A Bíblia fala sobre vestes de louvor. Ao invés do espírito angustiado, ao invés de ficar com esse semblante abatido, destruído, ó vida, ó céus, ó azar, começa a declarar a palavra de Deus. Eu sou rei e sacerdote nessa terra. Eu estou assentado com Cristo. Sai poder e autoridade das minhas palavras. E a melhor coisa do mundo é a minha imaginação. Meu cérebro não distingue o que é realidade do que não é. Então eu vou começar só a imaginar aquilo que a palavra de Deus diz. Me vendo vencendo, me vendo vitorioso. Se você não pode engravidar, se veja com bebê. Veja, sinta, sabe? Sinta aquela coisa. Veja o quarto, todo pronto. Veja o choro, sinta o choro, escute o choro. Porque dizia para si mesmo: se eu tocar, ela viu. Ela se viu tocando. Ela se viu. E ela teve que romper toda uma multidão, gente. Vai criar uma... Porque se você não estiver sobre fé, quando olhar para aquela... Você vai dizer: eu vou nada, não tem nem força para sair e se levantar. Mas a fé gera uma força em você de não olhar mais. Parece que não existe obstáculo. Uma pessoa quando está alimentada, está cheia de fé, você olha para ela, está com dinheiro. Está alimentada, está bem, está tudo bem. Não, é por dentro. Não são resultados. Quem olhasse para aquela mulher e dizer: ela vai para uma festa e o filho morto. Porque é por dentro. Você já vê antes. É posse antecipada, vive como se fosse. O marido não percebeu. O marido não... E olha o problema, já pensou se esse menino não ressuscita? Dizer para o marido que não disse a ele que estava morto. Já parou para analisar essa coisa? Ela tinha dois problemas agora. Tinha um com o marido, porque se ela volta sem resposta. Quando chegasse em casa, que dissesse para o marido que o menino estava morto. Olha o trem que essa mulher ia se meter. Vocês têm noção disso? Então vamos voltar para o texto. Eu vou fazer essa pergunta. Olhe para alguém e diga: hoje você acordou vestido para quê? Às vezes a gente vai para a casa de Deus, né? Vai todo relaxado, você acorda: irmão, bota sua melhor roupa. Já viu aquela pessoa com a mente de escassez que pega a melhor roupa, deixa no guarda-roupa e fica usando a roupa rasgada todo dia porque estou economizando para ir para uma festa? Não, gente. Está na hora de usar o melhor. Sabe, aquele enxoval que você ia comprar, meu irmão. Olha que coisa interessante. Ela estava vestida para uma festa. E realmente ela ia celebrar algo. Nós viemos aqui essa noite vestidos para um milagre. Se você não se vestir do milagre, vai se vestir da derrota. Aquela mulher não se vestiu da derrota. O marido não percebe. E agora ela vai no seu jumentinho, chegando perto do homem de Deus. O homem de Deus olha ela de longe. Que pergunta intrigante. Geazi, vai lá, pergunta para ela. Eu ia pregar outra coisa, gente, mas essa cena aqui me roubou algo. Pergunta para ela: vai bem contigo? A minha pergunta para vocês essa noite é: vai bem com você? Levante sua mão e diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou um com Ele. Eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou justificado. Eu tenho paz com Deus, porque entre mim e meu Pai tem uma oferta perfeita. Uau, está tudo resolvido entre nós. Eu posso receber, eu posso me ver, sabe? Chegando ela, pois, ao homem de Deus. Mas o homem de Deus lhe disse. Aí ele vem, ó: vai bem contigo,
com o teu marido e com o menino. E ela diz o quê? Tudo. Mas estava tudo bem? Não, ela não responde de acordo com a realidade natural. Ela responde de acordo com a realidade do que ela crê no seu coração. Está na hora da gente moldar a realidade natural com aquilo que cremos. O nosso mundo externo pode ser transformado, gente. Por quê? Porque deixa o Espírito Santo, que é o melhor decorador interior, decorar o teu mundo interno. Já viu aquele decorador de designs? Já viu? Né? É um design de decoração. Aí tem aquele para externo, ambiente externo, e aquele que faz ambiente. O interno é uma maravilha, né? O externo é aquele que é aparência. Mas o interno é onde todo mundo entra, onde você senta, onde você come. Deixa eu te dizer, existe um arquiteto perfeito, o nome dele é o Espírito Santo. E ele quer moldar o teu mundo interno essa noite. E a maneira dele moldar o teu mundo interno é te ensinando a gerenciar a tua maneira de pensar. Porque eu sei o que Deus pensa ao meu respeito, mas eu não sei o que eu mesmo estou pensando sobre mim. Eu nem gerencio, eu estou vivendo por inércia. Então não, a Bíblia manda ser intencional. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ali não está falando de se afastar das pessoas que são incrédulas. Ali está falando de um ideal, de uma humana, de padrões terrenos que o mundo criou sobre a maneira de viver, de não se moldar com esse mundo. É sobre isso, amém? Mas ele disse antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. Porque essa pessoa é bem-aventurada. Feliz é o homem, bem-aventurado é feliz. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro, cujo na estação própria e as folhas não caem. Não tem perca, essa pessoa não cai. Está dando fruto, está produzindo. Por quê? Porque ela está meditando. Olha o que a Bíblia está dizendo. Meditar e imaginar. A Bíblia dá uma imagem de uma árvore junto às águas. É assim que você se vê hoje? Uma árvore frutífera? Ou você se vê como derrotado, sem dinheiro? Quanto mais você for atrás de dinheiro, mais ele foge de você. Porque você se vê sem ele. Dinheiro é um servo e não um senhor. Mas você nunca se imagina abundante. Vou ler um texto para a gente fechar. Olha que coisa interessante. Marcos 11, 24. E a oração da fé é: quando pedides, credes que receber. Pediu, crê que já recebeu. E o que é que eu faço agora? Diga: agradeço. Só que às vezes a gente tem que agradecer antes. Mateus capítulo 25, verso 29. Coloca aí, por favor, na tela, e eu encerro com esse texto. Fé é acreditar no que é verdadeiro, mas não visto. É esperar que isso se manifeste no futuro. Agora mesmo, se você está experimentando sintomas em seu corpo, acredite que você é curado pelo Senhor e a cura acontecerá. Amém? Não é tentar ser curado, é crer que Jesus já deixou cura para nós. Já é uma realidade. Quando eu tento ser o que já sou, eu vou quebrar o fluxo da graça. Mateus 25, 29. Porque todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu li esse texto e não compreendia. Eu fui para esse texto. E ele disse: ele terá superabundância. A palavra ter aqui está no presente do indicativo. Significa ter ou possuir algo ativamente. Quem é filho de Deus aqui? Você é um herdeiro de Deus, já tem tudo o que é de Deus, amém? Então o que é que significa? Todo aquele que tem será dado mais. Isso significa que quando você acredita ativamente e diz que tem tudo o que pediu, terá uma abundância disso. Quem sabe sua identidade em Cristo? Quem sabe que você é descendência de Abraão? Filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, quem sabe disso? Mas quando você diz que não tem, por exemplo, você fala sobre cura, sobre provisão, sobre relacionamento, nunca mais coloca essa palavra preocupação nas suas palavras. Estou preocupado. Diga: eu tenho cuidado. Diferente, amém? Nunca mais fale de falta, de dificuldade. Isso vai entrando em você sem você perceber. Então ele diz: mas quando você diz que não tem, por exemplo, quando você fala sobre cura, que tudo isso a gente já tem em Cristo. Quem está comigo? Mesmo que você tenha esse Cristo, isso será tirado, porque o inimigo vai roubar isso de você. Por mais que a gente tenha uma herança em Cristo, a gente tem que possuir ativamente. Por isso que Jesus está dizendo: quem tem, terá mais. Amém? Portanto, preste atenção em como você ouve. É isso que o texto está dizendo. Pois a quem tem, mais lhe será dado. E quem não tem,
Até o que parece ter lhe será tirado. Por quê? Porque tem, lhe pertence, mas por não possuir, é roubado daquilo. Está na hora de possuir o que lhe pertence. E como é que eu possuo? Como é que essas coisas se manifestam? Começam com a fé, e a fé começa com a imaginação. Se vendo antecipadamente. Diga, se vendo antecipadamente. O que foi que o moço perguntou à mulher? Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. O que é que ela disse? Vai tudo. Lá na frente a gente vê o que aconteceu. Depois ela chora, derrama o coração dela, que é normal, a gente é humano, tá, gente? Há momentos e há pessoas certas de falar o certo, de desabafar, de tirar aquilo do coração. Há momentos que é importante fazer isso, amém? Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é mulher de aço, mulher de ferro. Porque às vezes se sentir fraco parece, não, se sentir fraco é até bom, porque você depende da graça de Deus. Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Só que ele disse, como preste atenção em como você ouve. Amém? Como ouve o que? A palavra de Deus. Tudo começa com o que a gente está ouvindo. Fica de pé em nome de Jesus, queria chamar o Ministério de Música. Se você disser que tem, então virá abundância. Mas se disser que não tem, até o que tem será tirado, porque o que lhe pertence em Cristo não se manifesta. Se disser que tem, terá em abundância. Se disser que não tem, até a herança que tem em Cristo não se manifesta, é roubado. Se eu fosse você, eu mudava suas palavras a partir de hoje. Eu mudava sua imaginação a partir de hoje. Superabundância aqui significa estar acima e além no grego. Olhe para alguém que está do seu lado e comece a dizer pela fé. E veja as manifestações da bondade de Deus na sua vida. Amém? Eu vou continuar depois essa mensagem. Queria um momento de adoração, de rendição ao Senhor. Eu queria que apagasse as luzes. Vamos lá. Eu sei que muita gente está viajando hoje por conta do feriado. Mas nós estamos aqui, gente. Então entra nisso. Se conecta com a mensagem, se conecta com a palavra. Aquilo que você está ouvindo não pode entrar pelos seus ouvidos e ir embora. Porque tem muita gente que tem, mas por não possuir, está sendo roubado. Está dizendo que não tem. Eu já tenho, diga, eu já possuo. Eu já tenho. Eu já sou em Cristo. Aleluia. Tem alguém comigo essa noite? Eu ia falar do filho pródigo. Aleluia. Feche seus olhos. Você pode fechar os olhos. Não olhar para ninguém, nem para o lado. E começar a dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou muito mais do que um vencedor. Eu sou totalmente perdoado. Eu sou amado pelo meu Pai. Eu tenho o favor de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu tenho a saúde que Jesus merece. Eu tenho a provisão que Jesus merece. Eu tenho a vida que Jesus merece. Sabe qual é o nível de cura que você vai receber? A que Jesus merece. Ele se fez ferido para você ser curado. Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido. Você pode se ver agora? Você pode se ver agora? Você pode fechar seus olhos e se ver? Eu queria um minuto antes da música, você se vendo, gente. Porque isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Por que a palavra ensina tanto sobre isso? Sobre imagem. Árvores plantadas junto a ribeiro, aves do céu. Observar não é olhar, é ver atentamente. Que tal você desacelerar? Que tal você desacelerar? Que tal você relaxar? Tem um texto em Mateus que diz, Mateus 6, verso 30. Se Deus dá tanta atenção à aparência das folhas do campo, e muitas delas mesmo são
e muitas delas nem mesmo são vistas. Não acham que Ele irá cuidar de vocês? Tem prazer em vocês e faz o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar. Isso é a mensagem. A não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar. Comece a exercitar, irmão, tua mentalidade. Pega, nem que seja 20 reais, de 2 reais, bota no carro para dar mendigo no sinal. Comece a exercitar a tua generosidade para mudar teu cérebro, pelo amor de Deus. O que é 20 reais? Nada. Pega de 2, vai dar 10 cédulas de 2. Deixa dentro do teu carro lá. E toda vez que alguém parar no sinal, aquela coisa ruim que dá em você para dar R$1, você vai pegar uma nota de 2 e dar, parar no outro, dar uma de 2. Você vai começar com 20, depois você vai fazer isso com 100. Daqui a pouco você vai estar exercendo, porque é quem você é próspero, é abundante, mas vive como alguém que é escasso. Se comporta como quem é escasso, pensa como quem é escasso, nunca vai viver abundância. Por dentro, Jesus fez isso, você é abundante. Tem a vida Zoe, tem o Espírito Santo, tem a palavra funcionando, tem o Espírito funcionando, mas tem uma mentalidade de escassez te bloqueando. A pergunta do homem de Deus é: vai bem contigo primeiro? Primeiro começa em você. Porque a gente quer mudar os outros sem mudar nós primeiro. A Sunamita, a primeira pergunta é: vai bem com você? Vai bem com o marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: tudo vai bem. Começou com a maneira que ela se vestiu. Começou como ela reagiu diante do problema. Começa aí, gente. Mas se você começou a reagir errado, não tem problema. Essa é uma noite de ressignificar. Essa é uma noite de mudar. Essa é uma noite de Deus trazer teu coração para o lugar certo, que é a palavra dele de novo. Porque tem muita gente que está aqui no culto, mas não presta atenção à palavra. Tem muita gente que está ouvindo a gente e não escuta a palavra. Tem muita gente até da liderança dessa igreja que nem a palavra escuta. E vive uma vida de sentimentos, de emoções, de altos e baixos, de preso em coisas tão pequenas. E a vida não muda e nada acontece. E a culpa é da igreja, não, nem de Jesus. Você é responsável pelo seu coração. Jesus disse: não deixe o seu coração ficar perturbado. Como eu não deixo? Primeiro, gerencia o que você escuta. Depois, gerencia teus pensamentos. Se eu sei o que Deus pensa sobre mim, eu preciso entender o que eu estou pensando também sobre mim. Porque muitas vezes o que você está pensando sobre você é uma crença errada. Você não percebe que essa crença de escassez está aí, que essa crença de rejeição está aí, e você só se vê rejeitado, rejeitada. Esse sentimento, sabe? Eu não entrei na escala esse mês do louvor, quando se na verdade as pessoas próprias se escalam. Mas essa forma de pensar está lá. Então é mais fácil culpar o grupo de música, é mais fácil culpar a esposa, é mais fácil culpar os amigos, é mais fácil culpar o pai, a mãe, a ausência de alguém. Você não é responsável porque teu pai te abandonou, mas agora você é responsável de ressignificar teu coração, liberar perdão e dizer: eu não vou viver uma vida desgraçada porque alguém não quis cuidar de mim. Não, Jesus cuidou de tudo isso na cruz. Chorabacarabacandaraias. Então, quanto mais você tenta controlar, as coisas mais pioram. Aprenda a soltar. A tensão impede o fluxo, mas o relaxamento, o descanso, faz o fluxo acontecer. E quando você menos imagina, não é deixar isso solto sem consciência, mas é não dar atenção àquilo. É confiar no Senhor, confiança interna. Aquela mulher tinha isso. Não é lua nova, o filho morto, e ela foi para uma festa. Como alguém se veste para uma festa com o filho morto? Como você está se vestindo todos os dias? Como você está se vestindo? Como você está se vestindo? Ei, está na hora de se vestir de vencedor. Está na hora de se vestir de abundante. Está na hora de se vestir de próspero. Está na hora de se vestir de filho. Está na hora de se vestir de amado. Está na hora de se vestir como Deus pensa sobre mim. E aí tudo muda. Sabe, eu não vou fazer mais isso para Deus porque ninguém me dá atenção. Eu não estou nem aí se me dão atenção. Eu estou fazendo é para Deus, então eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo. Eu sei a importância disso, eu vou fazer. Porque muitas vezes o que faz a gente rejeitar, parar, são nossas crenças. Mas a gente fica culpando todo mundo. Dificuldade vai ter em tudo que é lugar, gente. Dificuldade a gente tem no trabalho, dificuldade a gente tem em casa, dificuldade a gente tem na igreja. Mas dificuldade foi feita para ser vencida.
Campeões vê a dificuldade como troféu, como oportunidades. Michael Phelps se via vencendo. Antes de nadar ele já via. Então feche os olhos, 1 minuto, se veja agora. Vou dar essa oportunidade para o Ministério de Música soltar. O louvor também se veja. Feche os olhos. Vamos. Porque se viu. Porque dizia para si mesma: se tão somente tocar, serei curada. Porque se via curada, falava como curada. Se via curada, falava como curada. Se eu tocar nele, serei curada. Falava baixinho, falava para si própria, sussurrava no próprio coração. Se via tocando, se via tocando, se via tocando, se via tocando. Você já ouviu a mensagem? Já começa com o que você se alimenta. Mas agora tem que ser gerenciado por aquilo que eu imagino. Minha imaginação. Algumas pessoas aqui vão precisar pegar notas de R$100, trocar tudo em nota de 2, deixar no carro e começar a doar, para quebrar esse ciclo da pobreza na mente. O teu bolso é reflexo da sua mente, não é reflexo do que Jesus fez, porque o que Jesus fez é abundante. Aleluia, solta a canção.